Estamos lendo aqui Gênesis, voltamos à série, e essa série de Gênesis a gente está agora na vida de Isaac, e a gente está pensando aqui sobre homens que caminham com Deus e servem de exemplo para nós. E o fato é que a gente não pode perder de vista que esses exemplos não são para a gente concordar ou discordar, porque vão ter maus exemplos também. A gente não pode perder de vista que esses exemplos são só para que a gente seja piedoso. A intenção de Deus ao redigir os escritos bíblicos, quando Ele tem textos narrativos que descrevem histórias como essas, não é para a gente se admirar e falar, como esse cara era crente, poxa, eu acho que eu nunca vou chegar lá. Ou então para a gente dizer assim, rapaz, esse cara é uma tragédia, pense num cara impiedoso. Não é para a gente ficar se admirando. Deus não escreveu uma novela para a gente ficar se metendo na vida dos outros, falando dos caras que estão na Bíblia. Inclusive eu quero ressaltar isso. Sabe, a gente brasileiro está tão mal acostumado a assistir séries, novelas, filmes, e a gente vive metendo o bedelho na vida do outro, falando mal, criticando, coisas que a gente não assume, coisas que a gente não vai lá e conversa com a pessoa em amor, mas a gente fala por trás. Isso é pecado, irmão, isso é maledicência. O fato é que a Bíblia é escrita de forma narrativa para nos apresentar um caminho mais excelente. A intenção é para mostrar Deus, revelar Deus, e não simplesmente a história. Então, no final de ler o texto bíblico, não é para a gente chegar e dizer, eu concordo, realmente foi assim e tal, mas é para a gente chegar e dizer assim, Deus, eu quero o Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou igualzinho a esse cara, tem misericórdia, me ajuda a caminhar com o Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Texto é escrito como um anzol, que é colocado para nossa alma ser agarrada e puxada para Ele mesmo. Por isso, o destino do texto não é a gente concordar ou discordar, também não é a gente se admirar. O destino do texto é se apegar, a gente se apegar a Deus. Vamos ler o capítulo 25, tá bom? A gente vai ler aqui a partir do versículo 24 até o versículo 34. Capítulo 25 de Gênesis, a partir do versículo 24 até o versículo 34. Gênesis 25, a partir do versículo 24 até o versículo 34. Diz assim a palavra: Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era um homem pacato. Essa palavra pacato no original é piedoso. Habitava em tendas. Isaque amava Esaú. Por quê? Porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó, e não disse por quê. Tinha Jacó feito um cozinhado. Quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: Peço que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois eu estou esmorecido. Daí chamar-se Esaú de Edom, que quer dizer vermelho. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Eu estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, dessa maneira, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Vamos orar mais uma vez. Pai, por favor, nos conduza. A palavra é tua, Senhor, ela é rica e poderosa para converter
corações, mas também para discernir intenções. Deus, por favor, usa-me. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Faça aqui a revelação da Tua presença, Pai. Tu sabes a minha mente como é fértil e pecadora. Eu peço ao Senhor que tome cativa a minha mente, conduza-me pelo Espírito, Senhor. Também peço por cada um dos meus irmãos que aqui está, que o Senhor os conduza e os abençoe. Senhor, a mente de todos nós seja aqui cativa ao Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Somos, irmãos, filhos de uma geração que entende a vida a partir das circunstâncias. Não sei em que ponto a gente chegou a isso. A gente pode fazer aí uma leitura histórica e pensar nas fortes influências dos movimentos e dos tempos, e aí a gente vai chegando a algumas conclusões, mas certamente serão imprecisas, mas a gente pode constatar. Somos frutos ou filhos do nosso tempo, e no nosso tempo nós entendemos a nossa história a partir das circunstâncias. É assim que está. Ou seja, a pessoa pensa a respeito de si mesma e diz assim: rapaz, eu sou assim porque na minha infância, porque meu pai, porque minha mãe, eu sou assim porque na igreja, porque o pastor, porque o meu filho, porque a minha esposa, ou seja, parece que a melhor maneira da gente explicar como somos não é olhando para o que somos, é meio que justificando de antemão, explicando assim: isso acontece por causa daquilo outro, se não tivesse aquele outro, isso aqui não aconteceria. E isso me parece ser uma negativa de Deus. É como se a gente dissesse assim: eu sou produto do meio, eu sou produto do que os outros fazem comigo, eu não sou produto de Deus, eu não sou uma nova criação em Cristo, eu não sou o filho de Deus, eu sou simplesmente alguém que está sendo conduzido e solapado de um lado para o outro por histórias e histórias e histórias que vão acontecendo na minha vida. Veja essa história. A história claramente está se remetendo, pelo menos nesse pedaço, a os dois filhos. Estavam no ventre. O que nasceu primeiro, todo peludo, vermelho, Esaú. Então nasce o outro, pegado no calcanhar, se chama Jacó. Eu tenho visto muita gente assim, meio que explicar que Esaú é um coitadinho. Afinal de contas, Jacó já nasce querendo pegar ele pelo calcanhar. E que Esaú não mereceu o que aconteceu com ele. E que Jacó era o desleal, que Jacó era aquele que suplanta, que Jacó... E a história fica por aí como se fosse assim uma espécie de um pobrezinho coitado e o outro um mau caráter desvalido. Mas a gente parece que não presta atenção de fato às Escrituras. As Escrituras mostram para a gente um contexto. E dentro desse contexto mostra que a gente não pode, nem precisa, quando a gente tem Deus, ser fruto do nosso meio. A gente pode, na verdade, superar tudo e todas as coisas e viver com Deus. Veja essa história. A história desses dois filhos, gêmeos. Eles logo de cara têm uma divergência. A divergência não está acontecendo ainda entre eles. A divergência está acontecendo nos seus pais. O texto diz, sem pormenor, sem nenhuma dimensão, eles nascem, parece que já estão adultos. De repente, um já sai de casa, caça, pronta, faz o que for, e o outro é pacato, um homem que anda em tendas, ou mora em tendas. Ou seja, de repente os caras já são grandes. E a gente não sabe o que foi que aconteceu, porque a Bíblia também não está nem querendo contar para a gente o que foi que aconteceu nesse intervalo. Mas agora que eles são grandes, eles parecem que estão caracterizados apenas por uma sentença da Bíblia, que parece que marcou de fato a história da vida deles. O texto diz assim para a gente: Isaque amava Esaú. E explica por que amava Esaú. O texto diz é porque
Esaú era caçador. Ele servia a caça. E Isaac então comia e se fartava. E depois o texto fala sobre Jacó. Diz, e Rebeca amava Jacó. E também não explica por quê. Quando eu olho para esse texto, essa pequena frase, eu começo a entender, talvez assim, razões, assim como eu e você justificamos a nossa própria vida. A gente pode justificar quase tudo na história de Jacó e de Esaú a partir dessa sentença, quando a gente olha para os pais deles. Ou seja, por que Esaú é do jeito que é? Muito provavelmente porque o pai valorizava isso. Veja se não é. O que a Bíblia diz era que Esaú era caçador. E a palavra que é usada aí como caçador, ela vai aparecer na Bíblia anteriormente, lá em Gênesis 10, falando de um tal de Nimrod. Nimrod foi um grande guerreiro, e esse cara se exaltou mesmo, e ele conseguiu arrebanhar toda a população da terra na época, num projeto pessoal de tornar célere o seu próprio nome. Então todos os moradores da terra disseram, vamos junto com Nimrod, e eles começaram a construir uma torre que depois ficou conhecida como Torre de Babel, porque ali houve o juízo de Deus. Essa mesma palavra é usada agora com Esaú, ou seja, Esaú, essa palavra caçador, não quer dizer que simplesmente era o cara que saía à caça, mas esse cara é um empreendedor, é aquele cara que faz a coisa acontecer, é aquele cara que saca as ideias, é aquele cara que sabe mexer e articular, é aquele cara que sabe se proteger, ele sabe como trazer a suficiência, a manutenção, a providência para dentro de casa, ele sabe fazer. Ele é arrogante, justamente por causa disso. O texto diz que ele caçava, e diz mais, diz que não só caçava e era bom nesse negócio, mas ele fazia propaganda do que ele conseguia, porque ele depois preparava lá um cozido, um negócio lá com a caça, e dava a servir a seu pai. É propaganda, é marketing. Ele está dizendo aqui, ó, aqui pai, o senhor está vendo o filho que o senhor tem? Eu sou o cara. E o Isaac está embasbacado, está dizendo, rapaz, esse menino, meu filho, é o cara mesmo, pensa num menino, esse aqui tem futuro, esse tem destino, esse negócio vai dar tudo certo. Talvez se a gente tivesse uma coxa, um retalho que a gente tirasse para a gente, dissesse assim, como criamos os nossos filhos hoje? Talvez, como foi que você foi criado? Pense aí. Estou pensando aqui numa penca de gente que está aqui nesse culto agora, que são adolescentes, ou que são jovens novos, gente que está na universidade, gente que está saindo da universidade para o mercado de trabalho. Eu pergunto, quais foram os valores que criaram o seu coração? Se você é fruto do meio, o que foi que gerou você? Foi justamente essa perspectiva paterna do tipo assim, rapaz, você tem que prevalecer, tem que garantir o futuro, tem que sair à guerra, você tem que ser um bom profissional, você tem que ser, e você acreditou nesse negócio e disse assim, rapaz, eu preciso dar conta, e saiu para a vida numa perspectiva que depende de você. Isso é arrogância existencial. Essa é uma arrogância que pressupõe que Deus não intervém, que Deus não abençoa, que Deus não será leal, nem será fiel, que depende do seu próprio braço garantir a sua vida. Quantos pais são movidos justamente por isso? O pai não está nem aí se o filho vive uma vida de oração, mas está preocupado com a nota no boletim. Não está nem aí preocupado se o filho participa ou não participa da igreja, mas está super preocupado se ele vai para o cursinho, ou se ele estuda para o concurso, ou se ele vai fazer um mestrado, ou se ele vai fazer um doutorado, ou se ele vai ter uma vida profissional onde ele ganha pelo menos X, porque se ele ganhar abaixo disso, ele vai ser um mendigo sobre a terra. Quantos filhos que aqui estão são filhos desse tipo de ensino pragmático, onde o pai gastou o que não tinha para você fazer cursos, para você ser um profissional, linha de ponta, ou ponta de linha, sei lá como é que chama, para ser alguém. Quantos são a geração de Esaú?
e se auto-examinam numa perspectiva de que, depende mesmo de mim. E quantos vão viver, parece que a vida toda, sem Deus, ainda que venham para a igreja, ainda que participem de atividades, ainda que sejam, assíduos em várias instâncias, sejam assíduos, mas não são de fato piedosos. Não são pessoas que são apegadas a Deus. São pessoas suscetíveis. Qualquer coisa que dá errado, de repente um desemprego, ou de repente você não é reconhecido no grau da sua competência, ou então de repente uma doença que vem e lhe distrata, ou distrata sua esposa, ou distrata seu filho, ou tira alguém da sua família, morre, e você se desconjunta, como se você não fosse nada. Essa geração que é filha de Esaú, essa geração que aprende a viver a partir do seu próprio braço, é a geração que vende o seu direito de primogenitura por qualquer coisa que garanta a subsistência na hora, o prazer na hora, a satisfação na hora. É uma geração cujo contentamento é o bem-estar. É uma geração que não consegue se ver aos olhos de Deus, mas sempre se vê aos olhos dos outros que lhe aprovam. São filhinhos de papai, mas não no sentido de filhinhos de papai Mauricinho, mas são filhinhos de papai no sentido daqueles que só se conseguem ver legítimos quando tem alguém a quem ele considera superior lhes aprovando. E vão padecendo, e vão se destruindo, e a vida vai seguindo, e você vai abrindo mão daquilo que de fato é bênção. Ou seja, a vida com Deus você abre mão por um salário, abre mão por um concurso, abre mão por um casamento, abre mão por um sonho, abre mão por uma viagem. Você abre mão e vende o seu direito de primogenitura. Quantos são como Esaú na nossa vida agora, aqui comum? Se você olha para Esaú e fala, mas coitadinho, o bichinho era assim, não está vendo? Foi o pai que fez, o pai que ficava ali, filho, vá mesmo, casse lá, dessa vez eu quero comer tal bicho, então vai lá, filho, eu sei que você consegue. E o cara saía, eita, eu vou pegar, porque meu pai confia em mim. Tá. Você pode culpar Isaac, eu culparia. Talvez Esaú pudesse ficar falando assim, se meu pai se preocupasse mais com a vida de Deus do que com o meu sucesso. Se Isaac de fato tivesse me levado até o altar do Senhor e tivesse me ensinado como meu avô ensinou ele. Acorda, irmão. O que adianta você ficar falando do seu pai ou ficar falando da sua história? Quem está vivendo ela é você. E quem continua querendo ser Esaú é você. Quem pode sim se arrepender e tomar um novo rumo também é você. E não depende do que o seu pai fez, e não depende do que o sistema faz, e não depende do que os outros dizem, depende apenas de você dizer de verdade, eu sou a pessoa piedosa, eu dependo de Deus, eu caminho com Deus, a minha suficiência é em Deus, eu quero é Deus. Mas enquanto não diz isso, ou se diz da boca para fora e na prática não consegue experimentar, a vida está seguindo. E enquanto está seguindo, as lentilhas são mais saborosas e mais preciosas do que a vida com Deus. O repasto vale mais do que a oração. O sucesso vale mais do que o Deus do céu. E a bênção vale mais do que o abençoador. Esaú é condenado na palavra. E por mais que você queira
crucificar Jacó, para tentar justificar Esaú. O fato é que a Bíblia, quando faz a leitura a respeito de Esaú, diz que ele era um homem profano e impuro, por causa no seu coração não se deleitava, nem habitava a vida de Deus. Abra por favor sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Você vai ver o que eu estou falando. Isso não é ideia da cabeça do pastor Fubá. Isso é Bíblia. Hebreus capítulo 12. Capítulo 12 de Hebreus não chega a esse ponto assim de qualquer coisa. Vem tratando a respeito de se caminhar com Deus. Capítulo 10. No capítulo 11 ele fala sobre homens que caminharam com Deus pela fé. E cita Abraão. Cita Isaac. Homens que caminharam com Deus. Mas irmãos, quando a gente chega no capítulo 12 de Hebreus, então o autor diz assim: por isso, por causa desses exemplos, por causa do caminho com Deus, vamos tirar o peso, tirar o pecado, vamos abandonar essa vida mesquinha e vamos correr para Deus, correr uma carreira que nos está proposta, um caminho de Deus. A proposta do autor aos Hebreus, quando cita os exemplos da fé, é estimular a mim e a você, não a nos tornarmos iguais a eles, mas nos tornarmos superior a eles, amando a Deus, cheios de Deus, num caminho de pessoas que caminham a vida com Deus e para Deus. Ele fala então de seguir esse caminho e diz: o próprio Deus, como se fosse um técnico, como se ele fosse uma espécie de adestrador dos atletas que estão correndo a carreira proposta. O próprio Deus começa a nos disciplinar, como aquele técnico que olha para um atleta de alta performance e fala assim: rapaz, você pode melhorar, eu vejo, você tem potencial para isso. Talvez você precise mudar aqui um pouquinho sua alimentação. Talvez você precise treinar um pouquinho mais a sua perna. Talvez você precise treinar um pouquinho mais o seu fôlego. Esse técnico, especialista na performance, vai dizer para aquele atleta: melhore aqui, melhore ali. E então o autor diz assim: todos os que são filhos de Deus estão sendo disciplinados por Deus, estão sendo treinados por Deus. Mas se alguém não está sendo treinado por Deus, esse alguém não é filho, é só bastardo. Isso quer dizer que pessoas que continuam olhando para a sua própria história e justificando a sua história a partir da falta dos outros, são como bastardos. Não conseguem ver Deus, não conseguem ver a disciplina de Deus, o tratamento de Deus, o treinamento de Deus. Estão apenas olhando para a sua história e justificando a sua história a partir dos outros, como bastardos e não como filhos. Até que a gente chega no versículo 14, veja aí, por favor, Hebreus 12, versículo 14. E o que é que a gente vê? Vê dizendo assim: por isso, por causa do treinamento de Deus, do cuidado de Deus, por isso, restabelecei as mãos descaídas e também os seus joelhos trôpegos. Ou seja, levanta, te fortalece. Para de você se justificar e de se tornar vítima aos seus próprios olhos. Por causa disso, se levante, irmão. E então ele diz, versículo 13: e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Versículo 14: assim, segui a paz com todos e a santificação. Perceba que ele está falando de um caminho no qual você segue a paz e a santificação. A paz é você ter no seu coração paz com todos, paz com a vida, porque você está entregue. E a santificação é você celebrar a obra de Cristo, que é dada a você sem mérito seu, mas é totalmente entregue a você. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15: atentando diligentemente,
porque ninguém seja faltoso. Como é que alguém é faltoso? Primeiro, ele diz, separando-se da graça de Deus. É assim que alguém é faltoso. Segundo, gente que tem raiz de amargura, que brotando perturba, e muita gente é contaminada. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Não é assim que muitas vezes a gente tem explicado a nossa história, a partir da amargura. Ah, meu marido, se ele fosse um homem de Deus, não é assim? Ah, minha mulher, você não sabe não, pastor. Minha mulher é uma jararaca, uma cobra miserável. Ou então, você não sabe o pai que eu tive não, pastor. Se você soubesse as histórias do meu pai, eu fui abusado. Imagina você contando essa história. Eu fui abusado. Você não sabe não o que eu passei, os limites que me foram impostos. Você não sabe os distratos que eu sofri, as vergonhas públicas. Você não sabe a maneira como minha mãe olhava para mim e já me reduzia ao pó. Você não sabe não. Você não sabe quando eu estava na casa lá dos meus primos, quando a gente era tudo pequenininho, que de repente minha mãe, com uma voz muito brava, chegava e dizia assim, cala a boca! Na frente de todo mundo, e eu ficava lá envergonhado no meu cantinho. Amém, irmão? Você não sabe não. Sabe o que o texto está dizendo para mim, irmão? Uma raiz de amargura que brota, que começa a perturbar. Mas não perturba só você, começa a contaminar outros. Sabe? Esse tipo de coisa prejudica o seu caminho. Entenda como é que você caminha com Deus. Como é que você será piedoso se o que rege o seu coração é o orgulho e a vaidade? E você continua sempre dizendo para você mesmo, é porque fizeram isso, é porque foi aquilo. Ah, meu problema, se tivesse uma oportunidade, se eu tivesse tido uma chance, se alguém tivesse me dado a mão. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. A raiz de amargura que está aí guardada, ela cresce, ela contamina seus filhos, contamina sua esposa, seu marido, ela contamina a igreja, contamina a sociedade, contamina os seus amigos todos, porque ela diz que uma raiz de amargura brotando, tira você do caminho. Tira você do caminho de piedade. Mas o texto ainda diz, nem haja, versículo 16, nem haja entre vocês alguém que seja impuro ou profano, como foi quem, irmãos? Como foi Esaú. Impuro e profano. Esses são os adjetivos que qualificam Esaú. Agora entenda, quem está escrevendo isso aqui é o Espírito Santo. Ou seja, quem viu isso na vida de Esaú, não foi Isaac. Isaac olhava para Esaú e aplaudia e falava, isso aqui é o filhão do papai. Pense num caba macho, organizado, decidido. Ele faz a coisa acontecer, esse caba é bom. Mas o Espírito Santo do céu, olhando para Esaú, não aplaude. Pelo contrário, diz, esse é um profano. Esse aqui é um impuro. Esse cara aqui não presta. Irmãos, eu não estou falando a partir da minha cabeça. Isso aqui é o texto bíblico. Eu preciso dizer para você, pessoas que vivem em contínua rebeldia, como se bastassem a si mesmas, como se partisse delas o bem, como se elas pudessem conquistar a vida, como se elas pudessem dominar. Essas pessoas, inequivocamente, elas serão assim, profanas, impuras. Mesmo que habite na casa do crente, como Isaac era, mesmo que seja aprovado pelo pai, talvez você até seja aprovado por papai, por mamãe, lhe alisa, diz assim, não, mas esse aqui é um filho bom demais, nunca me dá trabalho, é um caba bom, um caba... Quer dizer para você,
que essa aprovação de homens talvez seja justamente o véu que você usa para nunca chegar diante de Deus e dizer: Senhor, o que eu preciso mesmo é de resgate na minha alma. O texto de Hebreus, seguindo adiante, diz para a gente aqui no versículo 17: porque vocês sabem que posteriormente Esaú, querendo herdar a bênção, não é querendo herdar o abençoador, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ou seja, Esaú foi atrás. Quando ele viu que a vida se perdeu e se perverteu, ele falou: eu quero tanto a bênção. E você pode ler isso no capítulo posterior, quando Isaac abençoa Esaú, e Esaú é abençoado com uma bênção menor do que a que ele pretendia. Na verdade, Isaac disse para ele: eu não tenho mais bênção nenhuma para lhe dar. E fala para ele: você vai ter que lutar. Você não viveu a vida lutando? Você não viveu a vida caçando? Agora eu não posso lhe dar mais nada, porque eu já dei tudo para o seu irmão. Agora eu só posso dizer para você: vá lá, seja um caçador, vá lá, seja um guerreiro, vá lá, faça valer, vá lá, você consegue. É só isso que eu posso dizer para você, meu filho. Quando ele sai da presença de Isaac, ele vai chorar, e diz que ele chora com amargura no coração. Ele queria a bênção, porque todo mundo quer a bênção, ou não quer? Todo mundo. Se você perguntar para um ateu: você quer ser abençoado por Deus? Ele diz: eu não sei se Deus existe, mas se Ele existir, eu quero sim a bênção dele. Porque ele não está nem preocupado com Deus, ele está preocupado com a bênção, como todos os seres humanos estão preocupados em simplesmente se dar bem. Mas a relação com Deus está faltando, não tem mais aquela coisa de Deus presente na vida. Se você perguntar para um descrente qualquer, que por exemplo está desempregado, ou por exemplo está com um casamento rompido, ou por exemplo está envergonhado num lugar, você perguntar para ele assim: olha, se você aceitar Jesus, você vai ter uma vida nova, as pessoas vão reconhecer quem você é, você vai ter novas oportunidades de emprego, você vai requalificar a sua vida, a família vai ser tratada, vai ser reestruturada. Se você disser isso para qualquer pessoa, você não estará mentindo. Basta ver as estatísticas. Todas as pessoas que são crentes, de todas as nações que se converteram ao Deus vivo, elas tiveram um pulo, elas mudaram a situação. As pessoas melhoraram de vida, inclusive financeiramente. Novas situações familiares e valores familiares foram transformados. Na década de 50, quando chegou a igreja aqui pentecostal, através da Assembleia de Deus, que chegou na sociedade da favela, nos grupos minoritários, nas pessoas que de fato não tinham condição e nem sequer tinham um grau de cultura para poder ascender. A Assembleia de Deus entrou nessas comunidades e começou a pregar o Evangelho. E as pessoas que nem sabiam ler, elas aprenderam a ler porque elas queriam ler a Bíblia. E elas começaram a ascender e começaram a crescer profissionalmente, financeiramente. Pararam de beber, pararam de fazer um bocado de coisa que simplesmente demandavam delas dinheiro e demandavam delas vícios. E elas começaram a ascender socialmente. Se você disser isso para um descrente, se você aceitar Jesus, você vai mudar de vida, a vida vai ficar melhor. Você não estará mentindo. É verdade. Mas você sabe o que é que acontece? É que a pessoa diz: para ter essa vida eu quero. Não é para ter Jesus eu quero, mas é para ter essa vida eu quero. Essa é a grande diferença. Agora, você que é casado, pense aqui comigo. Imagina você, mulher, seu marido chega para você e fala assim: eu quero casar com você. Lá, quando você ainda não era casado. Mas eu quero casar com você porque eu sei que você é rica, eu sei que você tem condições, eu sei que você vai poder me dar uma vida melhor. Mulher, você casaria? Agora vamos inverter. Chega a menina e diz para o cara assim: eu queria tanto casar com você. Não é porque você é homem de bem não, é porque eu vejo que você tem dinheiro.
É porque eu vejo que você é um caba, assim, que eu vou me dar bem, vou ter uma vida boa. Pergunta a você, homem, você casaria? Essa é a questão. A questão é que não se está buscando, Esaú não está buscando o abençoador, não está buscando Deus, ele está buscando a bênção, ele quer que a vida fique melhor. Com lágrimas ele buscou arrependimento para ter a bênção, não para ter o abençoador. Esaú é um profano, Esaú é um impuro. Esaú é aquele que faz a vida acontecer, e a vida acontece porque o cara é competente pra caramba. Mas ele vende o direito dele de vida com Deus, troca por nada. Desde que ele tem interesse na hora, ele troca. Porque Deus não tem valor nenhum para ele. O que tem valor para ele é o seu bem-estar. Aí o texto diz para a gente, voltando para Gênesis 25, que Rebeca amava Jacó. Mas não diz por quê. Duas possíveis explicações, que são especulações, portanto não são bíblicas. Primeira possível explicação é que Rebeca tinha ouvido o Espírito Santo dizer para ela que o mais novo será senhor sobre o mais velho. Então talvez aquela revelação do Espírito fez com que ela dissesse: esse filho mais novo é que vai ser o cara. Então ela tinha predileção pelo filho mais novo, porque o Espírito Santo tinha revelado para ela. E essa talvez fosse a maneira espiritual de Rebeca se explicar e dizer: eu faço isso porque eu sei que ele é escolhido de Deus. Por exemplo, eu faço isso porque eu sei que ele é um menino de Deus. Por exemplo. Mas a segunda hipótese, ela é menos espiritual ou espiritualizada, e ela é mais humana e talvez mais mesquinha. Segunda hipótese é a seguinte: quando ela viu que Isaac amava mais Esaú, então ela pensou: coitadinho de Jacó, ninguém vai ser por ele aqui dentro de casa, ele só vai levar revés, então eu vou amar mais ele. Irmãos, eu não sei, e não tem ninguém que saiba, porque a Bíblia não diz o porquê Rebeca amava Jacó, mas diz que Rebeca amava Jacó. Agora diz quem Jacó era. Jacó era pacato, e a palavra é piedoso, e ele habitava em tendas. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Antes que houvesse qualquer procedimento de Isaac, apresentando ele para a gente nas Escrituras, está dizendo que ele virou filhinho da mamãe. Pense numa raça, filhinho da mamãe, protegidinho da mamãe. Mamãe gosta de mim, vai dar certo um indivíduo desse, debaixo da saia da mãe o tempo todo protegido. Imagina um caba desse casando, a bronca que vai ser, é ou não é? Imagina a esposa lá tentando conversar com ele, ele corre para debaixo da saia da mãe. Um caba desse tem como dar jeito, tem como ser homem, que assume, que vai lá e faz, tem? Aparentemente não, porque a Bíblia já apresenta ele como sendo aquele que está debaixo do rabo da saia da mãe, protegidinho, amado por mamãe. Esse cara não vai dar certo. Mas a Bíblia diz para a gente que ele é um cara de Deus. Ele ainda vai precisar aprender a caminhar com Deus. Vai precisar aprender. E a Bíblia vai contar a história de Jacó com detalhes, para mostrar para a gente como é que um homem piedoso caminha com Deus, mesmo quando em casa ele teve problema na educação. Como é que um homem e uma mulher de Deus caminha com Deus na história da vida, mesmo quando seus pais não o ajudaram. Imagina, por exemplo, Jacó chegando e dizendo assim: você não sabe como foi meu pai, não. A criação lá em casa foi sempre muito difícil. Tudo que era de melhor era para Esaú. Esaú era que papai amava, papai idolatrava Esaú, o cara era sempre bom e eu era sempre aquele que ficava relegado a segundo plano.
Sabe, se não fosse uma mãe para me proteger, eu estava quebrado, eu não sei não. Imagina se ele justifica a história da vida dele a partir dos pais. Esse cara seria um mané. E ele parece que tem problemas mesmo ao longo da vida para ir se estabelecendo. É por isso que o texto lá de Hebreus diz assim, olha, pega suas mãos que estão frouxas, descaídas, levanta elas, homem, levanta ela, mulher. Você precisa caminhar com Deus. Pega os seus joelhos que estão vacilantes, e você fala, eu não vou conseguir, isso que a Bíblia diz, eu não sei, eu não consigo, é difícil demais, esse negócio de andar em retidão, e andar com Deus, eu não sei. Pega os joelhos, tornam eles fortes de novo, você precisa caminhar com Deus. Homens piedosos andam com Deus, a despeito da história que tem. Mulheres piedosas, elas caminham com Deus, mesmo tendo as demandas e as faltas na sua alma. Não depende dos outros, não depende de como os outros lhe trataram, não depende das faltas, dos erros, dos absurdos que foram cometidos com você. Não depende. É como se a gente tivesse cativo. É como se a gente tivesse ainda preso, uma amálgama, um negócio que segura e prende a gente sem que a gente caminhe em direção ao Senhor. Mas eu preciso dizer para você que não tem nada disso. Nem num canto, nem no outro. Nem para Esaú, nem para Jacó. Porque pessoas que são piedosas caminham com Deus. Simples assim. Caminham. E sabe uma coisa que você vai ver na vida de Jacó, reiteradas vezes? Eu quero a bênção. Veja aí, quando ele prepara o cozinhado, que chega Esaú, seu irmão da caça, você consegue ver a cena? Eu consigo, a minha mente é imaginativa. Está chegando Esaú, cansado pra caramba, com a caça nas costas, carregando. Ele chega na porta da tenda, derruba o animal, vai ter que ainda tirar a pele do animal, tirar as vísceras, fazer um moído para servir os animais. Ele vai ainda preparar aquilo como um cozinhado, e ele vai servir a quem o cozinhado, irmãos? A quem? Depois que ele fizer o cozinhado lá do animal, ao papai. Papai gosta de mim que só. Eu vou dar para ele esse aqui, para ele mais uma vez se orgulhar de mim. Está lá. Chegou morto de fome. Morto, fraco. Agora em janeiro, eu tive um privilégio, um sonho que eu queria fazer. Era caminhar 42 quilômetros. Eu fui caminhar. Fui eu e mais 2 pessoas daqui da igreja. A gente foi caminhar 42 quilômetros. Caminhamos 42 quilômetros. Aos 21, a gente parou e lanchou. Depois dos 21 de volta, eu com a mochilinha daquela de Camelback, bebendo aguinha o tempo todo, bem nutrido, dá para ver, né? Bem nutrido. Irmão, você não imagina como foram aqueles 2 últimos quilômetros. Morto. Chegando ali, na graça. Precisando comer alguma coisa, por favor, me sirva alguma coisa que eu estou morto. Eu consigo imaginar como é que esse cara chegou. Morto. Mas na hora que ele chega, que ele sente aquele cheirinho, que negócio gostoso é esse? Para o cara que está com fome, até pedra é gostosa, não é? Que é isso? E aí, Jacó chega e fala assim, eu sirvo para você, agora vamos negociar? Me dá o seu direito de primogenitura, me venda. Claro. O que é que vai me servir esse negócio agora? Eu estou morrendo de fome. Beleza. E então, Jacó, que não é besta, fala, jura-me. Vai, prometa-me. Eu juro,
é seu. O texto diz aqui em Gênesis que assim ele abriu mão do seu direito de primogenitura. E o texto diz lá em Hebreus que assim ele vendeu a sua primogenitura a Jacó. Jacó não está fazendo nada de errado, está sendo oportunista, é verdade. Mas se Esaú dissesse não, era não. Ele comia nem que fosse carne crua. Não tinha carne, não tinha trazido. Come aí. Jacó já queria a bênção. Queria, como você quer. E não é pecado a gente querer a bênção. A gente quer, a gente pede, a gente vai atrás, a gente pode até se esforçar pela bênção, mas eu vou dizer uma coisa para você que Jacó ensina para a gente. A gente nunca deveria trocar o abençoador pela bênção. Pessoas piedosas, ou seja, pessoas que caminham com Deus, amam a Deus e serão abençoados. E como serão abençoados aqueles que amam ao Senhor? E como serão benditos aqueles que adoram o Deus vivo? É palavra de Deus, é escritura. Mas na história, a gente vai aprendendo a caminhar com Deus, pelo valor que Deus tem, e não por aquilo que a gente quer alcançar. Agora eu quero perguntar para você, finalizando essa história. Quem você é nesse texto? Você é Esaú? A geração dos filhos daqueles que fazem acontecer, correm atrás, com o seu braço forte você alcança a vitória? Você é? Seja sincero. Seja sincero. O texto diz que Esaú não conseguiu se arrepender, mesmo buscando com lágrimas. A arrogância derrubou ele. Você é Jacó, uma pessoa que é apegada ao Senhor, mesmo sendo incipiente, talvez novo na fé, talvez você ainda não conheça muito bem como caminha com Deus, mas você é a pessoa apegada a Deus, que recebe as bênçãos do Senhor, que até erra, mas você quer é Deus de verdade. Quem é você? A Bíblia diz para a gente que a nova criatura que foi feita em Cristo Jesus, aquilo que Deus fez na gente, ama a Deus, quer Deus, busca a Deus. Por isso eu posso dizer, qualquer pessoa que está aqui nesse auditório, que é nascida de novo, tem na sua alma um homem piedoso, uma mulher piedosa, que quer Deus, só precisa deixá-la caminhar. Precisa restabelecer as mãos, restabelecer os joelhos, caminhar com Deus, parar de caminhar como Esaú e voltar a caminhar com Deus. Vamos orar. Feche seus olhos. Talvez você possa se posicionar agora e talvez como alguém que se reconhece sem precisar da história dos seus antepassados, mas se reconhece, está dizendo de coração: Senhor, eu quero a Ti, eu preciso de Ti, me ajuda a caminhar contigo, a buscar o Senhor. Ó Deus, eu quero estar apegado a Ti, me converta, me remolde, me refaça, eu quero, Senhor. Se é esse seu caso, fique de pé. Eu queria orar com você, você que está dizendo para Deus: Senhor, faz alguma coisa nova em mim, quero caminhar contigo. Fique de pé, eu queria orar por você. Amém. Pai, Tua palavra diz para a gente assim: não é por força nem por violência, mas pelo Teu Espírito. Deus, eu creio que o Senhor não dá por medida, mas também o Senhor diz que se a gente pedir, o Senhor vai dar. E agora a gente está pedindo, Senhor. Ah, Pai, manda mesmo o Teu Espírito sobre nós,
inundando o nosso coração, mexendo a nossa vida, fazendo-nos pessoas que se deleitam em Ti e Te buscam ansiosamente, Deus. Gente que aprende a se ver na luz da Tua palavra e não que se mede à luz da própria história. Ó Deus, talvez pessoas aqui estejam quebradas, a vida foi dura, talvez os pais foram duros demais, talvez insensíveis, talvez ausentes. Tu sabes, Senhor, traumas, feridas, amarguras. Tu podes curar, Deus, mas só Tu podes curar. Por isso eu peço a Tua cura, Deus. Cura, por favor, Senhor, no nome de Jesus. Faz essa obra, restaura a alma, restaura o vigor. Senhor, faça-nos nos levantarmos de verdade, nos faça caminhar de verdade, em autoridade, em força, em vigor, caminhando para Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai. Abençoa-nos com a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém, Senhor.